Olá, pessoal! Em nossa aula hoje a gente vai continuar a estudar o sistema imunitário. Então, lembrando que na parte 1 a gente viu a imunidade natural e hoje a gente vai ver a imunidade adquirida. Na aula anterior eu falei sobre a imunidade natural. Então, eu disse para vocês que existia a defesa de barreira e existia a defesa interna. Na defesa de barreira, existe a atuação da pele, do muco e de secreções. E na defesa interna, eu expliquei para vocês a ação dos leucócitos e também dos anticorpos. Na imunidade adquirida, que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, envolve a produção de anticorpos e de célula de memória a partir do momento que a gente tem contato com diversos tipos de micro-organismos. Então, tendo contato com um micro-organismo, o seu corpo vai começar a produzir anticorpos para te defender contra aquele micro-organismo. Não esqueça que os leucócitos também estão agindo nesta defesa, porém de forma inespecífica. Os anticorpos, eles são específicos, porque eles só funcionam para algum invasor quando eles reconhecem o antígeno que está presente na superfície deste invasor. O anticorpo nada mais é do que uma proteína que foi produzida por um linfócito. E o linfócito é um tipo de leucócito, então ele é um tipo de glóbulo branco. Então, os leucócitos existem vários outros tipos que acabam defendendo o seu organismo através da fagocitose. Os linfócitos não, eles fazem você produzir anticorpos e os anticorpos vão se ligar aos antígenos presentes na superfície daquele agente invasor e vai inativar o agente invasor. Da mesma maneira que os anticorpos estão agindo, após esta ação, alguns linfócitos vão continuar no seu organismo. Aqueles linfócitos que já têm a memória para produzir aquele anticorpo podem continuar no seu organismo. Esses linfócitos são chamados de células de memória. Então, se você entrar em contato novamente com o micro-organismo, você tem a produção rápida do anticorpo através dessas células de memória. Então, pode ser que o agente invasor entre no seu organismo e você nem sequer apresente sintomas. Por quê? A partir do momento que foi identificada essa entrada, as células de memória fazem uma produção rápida do anticorpo e o anticorpo inativa aquele agente invasor, ligando-se ao antígeno da sua membrana. A imunidade adquirida, ela envolve anticorpos e células de memória. Nós temos dois tipos, a passiva e a ativa. Na passiva, não é você que está produzindo os anticorpos, alguém está produzindo e você está recebendo. Então, tem a passiva natural, então você recebe os anticorpos durante a gestação com a passagem dos anticorpos da sua mãe pela placenta. Então, o bebê, ele nasce com uma pequena quantidade de anticorpos que atravessaram a placenta. Quando o bebê se alimenta do leite materno, ele também está recebendo anticorpos que foi produzidos pela sua mãe. Esses anticorpos aqui, recebidos durante a gestação e durante o aleitamento, auxiliam nas primeiras defesas do bebê, enquanto seu sistema imunitário ainda está imaturo. De forma artificial, você está recebendo também o anticorpo produzido por outro ser vivo. No caso aqui, na maioria das vezes, é produzido por um cavalo. Então, quando você recebe o soro antiofídico para um tratamento de uma picada causada por uma serpente peçonhenta, você já está recebendo o anticorpo pronto que foi produzido por um cavalo. Na imunidade adquirida ativa, você vai produzir os anticorpos e também as células de memória. Então, tem a forma natural. Quando você pega uma doença, o agente invasor vai fazer com que o seu sistema imunitário realize a produção dos anticorpos através dos linfócitos, que são um tipo de leucócito. E também esses linfócitos, eles vão se transformar em células de memória para a produção rápida de anticorpos futuramente, caso você entre novamente em contato com aquele micro-organismo.
Você também pode receber de forma artificial. Então, quando você toma uma vacina, a vacina vai ter um micro-organismo, parte do micro-organismo naquela vacina. Isso vai estimular o seu sistema imunitário a produzir anticorpos e vai te defender futuramente. Então, só lembre, pessoal, que o soro é uma forma de tratamento. Então, você está recebendo o anticorpo pronto. A vacina é uma forma de prevenção. Ela vai estimular o seu corpo a produzir anticorpo. A imunização passiva natural envolve a gestação e o aleitamento materno. Então, lembrando que imunização passiva não é você que está produzindo os anticorpos, você está recebendo de forma natural. Então, durante a gestação, os anticorpos que foram produzidos pela mãe e estão na sua corrente sanguínea atravessam a placenta e vão para o bebê. E durante o aleitamento materno, o bebê também adquire alguns anticorpos que foram produzidos pela mãe quando ele se alimenta do leite materno. Então, é super importante que o bebê se alimente do leite materno até pelo menos os 6 primeiros meses de vida, porque além de conter todos os nutrientes importantes para o desenvolvimento do bebê no leite materno, ele também tem uma grande quantidade de anticorpos que foram produzidos pela mãe. Então, esses anticorpos que a mãe passa para o bebê através da gestação e através do aleitamento ajudam na defesa do bebê nos primeiros meses de vida, porque o seu sistema imunitário ainda está imaturo. A imunidade passiva artificial, ela envolve a administração de um soro. Então, passiva porque não foi você que produziu o anticorpo e artificial porque foi um animal que produziu para você. O soro, ele é administrado como um tratamento, porque você precisa do anticorpo agora. Não dá tempo de você esperar o seu organismo a produzir os anticorpos, que demoram um tempo para serem produzidos. Então, no soro, já existe o anticorpo que foi produzido pelo cavalo. Nós temos como exemplo aqui o soro antiofídico, que é contra a picada de uma serpente peçonhenta. Aqui no Brasil a gente tem o soro para a picada de cascavel, jararaca, coral verdadeira e surucucu. Como que a gente produz o soro antiofídico? Então, o veneno primeiro, ele vai ser extraído do animal, ele vai ser diluído e purificado. Daí, uma pequena quantidade desse veneno vai ser injetada no cavalo. O cavalo vai começar a produzir os anticorpos no seu sangue. E depois de um tempo, o sangue, uma parte do sangue vai ser retirada, vai ser separada o plasma sanguíneo dos elementos figurados do sangue. Lembrando que os anticorpos, eles se encontram no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Então, esse plasma ele vai ser separado, ele vai ser também passado por um processo de purificação e os anticorpos vão ser recolhidos para formar o soro antiofídico, que vai ser utilizado futuramente para o tratamento de uma pessoa que foi picada por uma serpente peçonhenta. A imunidade ativa natural envolve a produção de anticorpos e de célula de memória. Então, ativa porque você produz e de forma natural quando você entra em contato com um agente patogênico. Então, você entrou em contato com um micro-organismo causador de doença e aí você ficou doente. Ao longo do processo, os seus leucócitos estão te defendendo e o seu corpo está produzindo anticorpos específicos através dos linfócitos. Esses anticorpos, eles vão reconhecer o antígeno presente na superfície daquele micro-organismo. Alguns linfócitos permanecem no seu organismo e vão formar as células de memória, que armazenam a memória para a produção rápida do anticorpo, caso você entre futuramente em contato com o mesmo micro-organismo causador da doença. Por isso que quando nós entramos em contato com o mesmo organismo, muitas vezes a gente não sente o sintoma da doença, porque as células de memória reconhecem o antígeno na superfície daquele micro-organismo
e inicia a produção rápida de anticorpos. E os anticorpos vão combater os invasores e muitas vezes nós nem temos o sintoma daquela doença. Na imunidade ativa artificial, você também vai produzir os anticorpos e as células de memória, só que você vai ser estimulado a produzir isso quando você recebe uma vacina. Então, a vacina é uma forma de prevenção porque ela não vai te deixar doente, ela vai fazer você se prevenir contra uma futura doença, fazendo você produzir anticorpos e células de memória contra aquele micro-organismo. Então, na vacina, existe um micro-organismo específico, atenuado, uma proteína enfraquecida dele ou um pedacinho dele. Isso basta para que o seu sistema imunitário reconheça aquele agente invasor e faça o seu sistema imunológico começar a produzir o anticorpo. Então, quando a vacina ela é inoculada, o sistema imunitário é induzido a produzir os anticorpos sem que a pessoa fique doente. Dependendo das pessoas, ela pode até sentir uns pequenos sintomas daquele agente invasor, mas ela não chega a ficar doente. Então, a vacina é uma forma de prevenção, ela vai estimular a produção dos anticorpos e de células de memória que vão preparar o corpo para uma possível contaminação no futuro. Nessa figura aqui, a gente tem um esquema de como que é feito a vacina da febre amarela. Então, o vírus causador da febre amarela, ele é enfraquecido, atenuado, é inserido no ovo de galinha. Após um período de multiplicação viral, então, enquanto os vírus estão sendo produzidos, os embriões da galinha que foram contaminados, então aqui dentro desse ovo tem um embriãozinho, eles vão ser triturados para a extração de uma suspensão viral. E essa suspensão, ela vai passar por vários testes de qualidade, vão receber alguns agentes estabilizadores e vão ser envasados em vidrinhos. Após muitos testes, essa vacina ela vai ser liberada para ser inoculada nos seres humanos. Se a pessoa ela tiver, por exemplo, alergia a um ovo, ela não pode receber essa vacina da febre amarela, porque ela foi produzida dentro de um ovo.